Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunos. Nesta videoaula de hoje, a gente vai falar de área de segmento e coroa circular. Nós vamos entender o que é uma área de segmento e aprender a fazer exercício e como calcular uma área de segmento. Senhores, espero que os senhores gostem desta videoaula, que curtam essa videoaula. Senhores, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda a evoluir o nosso canal. E não esqueçam de, quando inscrever, clicar no sininho para os senhores receber a notificação das próximas videoaulas a serem postadas. Senhores, também não esqueçam de dar aquele like legal aí para gente. Espero que gostem e que tenham uma boa aula. Inicialmente, a área de segmento circular de um círculo pode ser determinada da seguinte forma. Os senhores estão vendo aquela circunferência ali à esquerda, acima da minha cabeça aí? Ela está determinada por um ponto A e B, onde tem uma parte preta. Aquela parte é um segmento circular. Nós temos ali os dois raios, entre eles forma-se um ângulo alfa. Agora, para conseguir isso, saber que valor que é a área daquela parte pretinha chamada de segmento circular, basta a gente fazer o seguinte, senhores alunos e senhoras alunas, basta a gente calcular a área do setor formado entre A e B e por alfa, é aquele setor todo, parece uma fatia de pizza, né? E subtrair aquele triângulo que está entre os pontos formado pelo ângulo alfa, ok, senhores? Então, a área de segmento é essa, pega a área do setor, diminui aquela área formada pelo triângulo, que está os dois pontos e o ângulo. Lembrando, senhores, quando a gente estudou triângulo, nós sabemos que a área do triângulo relacionada ao ângulo é o quadrado do raio que multiplica o seno do ângulo formado sobre 2. Ok, senhores? Nós vamos aplicar esse conhecimento. No finalzinho dessa aula, eu vou dar uma dica para os senhores como decorar seno e cosseno de ângulo, ok? Mas vamos continuar com a matéria aqui. Prometo aos senhores que no final eu vou dar uma dica, um macete para os senhores memorizar ângulos de seno e cosseno de todos os ângulos notáveis, ok? Vejamos agora o exercício para mostrar aos senhores como se aplica isso aqui. Determinar esse segmento sombreado sendo 6 metros o raio do círculo. Está ali o raio, é 6 metros, a parte que ele sombreou para nós é aquela vermelha, a gente precisava de calcular a área dela, né? Então, senhores, nós vamos analisar as situações primeiro. Nós estamos diante de um triângulo equilátero, né? Vocês estão vendo ali que 6 e 6 é o raio. Se o ângulo é 60 graus, é um triângulo equilátero. Muito bem, senhores. Muito bem. E nós sabemos também, eu deixei até a fórmula ali, que a área do setor a gente pode ser calculada por uma regra de 3 simples, porque nós sabemos que a circunferência toda, a área é πr ao quadrado, que corresponde a 360 graus. Então, a área daquele setor, né, vou chamar ele de A, é relacionado a alfa. A alfa é 60 graus. Então, o R não é 6, π que multiplica 6 ao quadrado corresponde a 360 graus, que é a área toda da circunferência. A área daquele setor que tem 60 graus, a área do setor corresponde a 60 graus, uma regra de 3 simples. 6 ao quadrado 36 corresponde a 360. A área do setor corresponde a 60. A área do setor é multiplicação cruzada. 36 vezes 60, o 360 está multiplicando, vai para lá dividindo. A gente simplificou ali, né? 360 por 6 dá 9, 36 por 9 dá 6. A área do setor é π6 ou 6π. Ok, senhores? Simples assim. Então, nós usamos uma regra de 3 para calcular a área do setor. Agora, a gente vai calcular a área do triângulo. A área do triângulo, né? Não falei para vocês? O quadrado do raio que multiplica seno de alfa sobre 2? Então, o raio ao quadrado é 36 vezes seno de 60 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que multiplicado por, dividido por 2, dá 18 raiz de 3 sobre 2. Dividido por 2 novamente, dá 9 raiz de 3.
Calculado a área do triângulo, eu vou subtrair dele a área do setor. Então, vai ser 6π, que é a área do setor, subtraído da área do triângulo. Aí vai sobrar aquela área vermelha, entenderam? Então, a área do segmento, que é o que nós calculamos, é a área, é o 6π menos 9 raiz de 3, que é a área do setor, menos a área que é a área do triângulo, menos a área do setor que nós calculamos. Né? A área do triângulo não é? A área do setor é 6π, a área do triângulo não é? 9 raiz de 3, subtraindo ali. Agora eu posso simplificar, que todos os dois dá para dividir por 3. Pode ser, as duas respostas estão certas, viu, senhores? Que pode ser 3 que multiplica 2π menos raiz de 3 sobre 2, botando 3 em evidência, ok? 6 por 3 dá 2π e 9 por 3 dá 3. Então, simples assim, você calcula a área do setor e tira a área do triângulo, né? A área do setor ele todo. Tirou o triângulo, sobrou a parte achuriada. Então, agora vamos ver mais um exercício que nos ajuda a compreender melhor a área do setor. Vejamos aqui. Esse a gente vai resolver em 2 etapas, porque ele precisa de um pouco de compreensão e eu vou explicar detalhe por detalhe. Na figura abaixo, o quadrado possui 16 centímetros de lado, determina a área em amarelo. Então, ele não está querendo a área preta, não, ele está querendo em amarelo. Aí eu desenhei um quadrado maior para a gente ir estudando. A área do setor, depois que eu risquei aqueles 2 riscos ali, deu para perceber que a área do setor é 1/4 de um círculo, né? É um quadrante da circunferência. Se vocês perceberam isso, por isso que o desenho é importante, senhores. Aí eu desenhei. Eu botei um efeito especial da circunferência para os senhores perceberem isso, tá vendo? Muito bem. Então, o que acontece, senhores? Eu vou calcular aquela área do setor ali, onde o dedinho de uma mãozinha branca está nos mostrando. O senhor sabe que tem 2 setores, a figura dá para ver, mas eu vou conseguir calcular só aquele por enquanto. Depois é só dobrar, porque eles são iguais, né? Então, a área do setor é 1/4 da circunferência. E o raio da circunferência é 16. Quanto a isso, ninguém tem dúvida, né? Dá para ver isso claramente, olha lá. Pela circunferência, vocês estão vendo que o raio é 16. Muito bem, por isso que o desenho é importante. Então, a área, né? Como é que se calcula a área? Né? Pi, não é a área do setor, não é 1/4 da circunferência, então eu vou pegar a área da circunferência e dividir por 4. A área da circunferência não é πr ao quadrado? Πr ao quadrado, se eu dividir por 4, eu tenho a área de 1/4. Deu para os senhores compreenderem? Vou repetir novamente. Nós observamos, pelo desenho, que a área do setor é 1/4 da circunferência de raio 16. A área da circunferência é π vezes r ao quadrado. O r é 16. Então, é π vezes 16 ao quadrado. Como é 1/4, a área do setor, eu vou dividir a área da circunferência toda por 4. 16 ao quadrado dá 256. Então, a área é π 256 sobre 4. Dividindo 256 por 4, a área do setor é 64 π centímetros quadrados. Muito bem. Legal. Agora eu vou descobrir a área do triângulo. Senhores, observe aquele quadrado ali. Deu para os senhores perceber? É possível os senhores perceber? Se não for, analisem bem que eu vou passar informação legal. Que aquele quadrado, a metade dele é o triângulo? A área do triângulo é metade da área do quadrado? Olha lá a circunferência mostrando isso para nós. Olha só que legal. Aquela reta que eu passei na diagonal do quadrado nos mostrou isso, vermelho lá, onde o dedinho está batendo também, nos provou, porque a diagonal divide o quadrado ao meio, né? Então, a área daquele triângulo é metade da área do quadrado. A área do quadrado não sabemos que é lado ao quadrado? A metade dele é o lado ao quadrado dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser 16 ao quadrado dividido por 2. Porque a área do quadrado é 16 ao quadrado. Dividido por 2 é a área do triângulo, 128 centímetros quadrados. Muito bem. Nós temos a área do setor, 64π. Se eu tirar a área
do triângulo, eu vou saber quanto que vale aquele setorzinho ali, não vou? Muito bem. Então, se a gente vai saber quanto que vale aquele setorzinho, e isso vai acontecer agora, nesse instante. Vamos lá. A área de segmento é igual à área do setor subtraída da área do triângulo. Isso nós já vimos. Então, eu vou saber quanto que vale a área do segmento. A área do segmento é 64π menos 128 centímetros quadrados, que é o que nós achamos ali no slide anterior. Muito bem. A área do setor menos a área do setor menos a área do triângulo, nós temos quanto que vale a nossa área de segmento. Só, senhores, que o problema pediu quanto que vale a área preta. E a área preta não é duas vezes a área do setor? Aquele senhor de cabelo rosa, aquela mocinha de cabelo rosa ali, ó, está mostrando. Tem que multiplicar por 2, porque temos duas áreas de segmento. Aquele pretinho ali são duas áreas. Né? E a área que foi pedida é a área amarela. Né? A área do quadrado amarela, subtraída de duas áreas do segmento. Então, vou pegar o quadrado todo, subtrair duas vezes a área de segmento, eu tenho a área amarela que foi pedida. Vou repetir para os senhores entenderem melhor. Eu já achei quanto que vale a área de segmento, que é a área do setor menos a área do triângulo. Mas eu tenho duas áreas. O desenho nos mostra isso. Então, vou pegar a área do quadrado todo e subtrair duas vezes a área do segmento. A área do quadrado todo é 16 elevado à segunda. Vou subtrair de menos 2, que multiplica 64π menos 28 centímetros quadrados. Vamos multiplicar? Né? Vai ficar 256, que é 16 ao quadrado, menos 2, que multiplica 64, fica menos 28π, que é 64π, menos 2, que multiplica menos 128, dá mais 256. Somando tudo ali, eu tenho 256 com 256, dá 502, menos 28π centímetros quadrados. Como o 128 eu posso colocar a evidência, fica 128 que multiplica 4, que 512 por 128 dá 4, menos π centímetros quadrados. Resolvido a nossa questão. Então, foi muito bem explicado, foi feito lentamente em duas etapas. Os senhores repitam esse exercício, porque se cair na prova do Enem, área de segmento, os senhores vão saber. Agora, vamos tentar entender o que é uma coroa de segmento, né? Uma coroa, área da coroa circular. A gente vai aprender isso agora, que a gente acabou de estudar área de segmento e agora nós vamos estudar a coroa circular. Vejamos, senhores. Área da coroa de segmento. A área da coroa, senhores, é a área que eu tenho de toda a circunferência. Não temos duas circunferências, uma vermelha e uma rosa lá? Nós temos a rosa que está mostrando o nosso raio amarelo, que é R, e a vermelha com raio maior, que é verde. Botei maiúsculo, outro minúsculo, para poder diferenciar. Então, a área da coroa é a área de toda a circunferência, subtraído da circunferência maior, subtraída da circunferência menor. Simples, né? Não tem muito segredo, não. Então, a gente vai fazer agora um exercício muito bacana que vai nos ajudar a entender o que é isso aí. Determine a área da coroa circular abaixo. Olha, vamos lá, está ali o desenho. Eu repeti, ele aumentei um pouco para a gente observar os detalhes dele, senhores. Vamos lá. Primeiro, deu para perceber que no ponto AB é uma corda da circunferência maior. É aquela parte branca lá, que está marcada de A e B. Certo? E a B também é tangente à circunferência menor, que é aquela corda lá, AB. É tangente à circunferência menor. Então, a gente vai agora, a circunferência menor está de preto, e a circunferência maior está naquele verdezinho lá. Muito bem, já descobrimos, observamos isso, né? Outra coisa, ali, o raio da circunferência menor, ele é tangente ao quê? A nossa corda, né? Que está ali. E a tangente faz um ângulo de 90 graus com o raio.
no ponto que ela toca. Ok, senhores? Essa observação, muito bem. Então, e ali, nós estamos vendo que temos um triângulo de 90 graus. E outra coisa, a gente sabe que na tangente divide a corda ao meio. Por isso, ali vale 10, cada lado ali vale 5. Então, eu pude descobrir, com estas informações preciosas, que o raio amarelinho, que é um cateto, a hipotenusa é o raio maior e a parte da metade da corda vale 5, porque quando o raio faz um ângulo de 90 graus com a tangente, que é a corda, ele divide a corda ao meio. Essa é uma propriedade que nós já vimos, ok, senhores? Vejamos agora a continuidade, porque agora nós temos condições de calcular por Pitágoras a área desse triângulo, que o nosso objetivo é determinar a área da coroa circular, né? A área da coroa circular não é a área da circunferência verde menos a circunferência preta? Estou só lembrando. Vejamos agora, então. Ah lá, a área do triângulo, vamos calcular primeiro, porque ela vai nos ajudar a resolver isso. A área do triângulo é igual. O quadrado da hipotenusa, que é r ao quadrado, é igual a outro cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. O outro cateto é 5, o outro é rzinho amarelo. O quadrado da hipotenusa é igual. O r está aqui somando, vai para lá subtraindo. 5 ao quadrado é 25. Então ficou r azul ao quadrado menos rzinho amarelo ao quadrado igual a 25. Aplicando Pitágoras, não tem muito o que fazer, porque a gente não sabe os valores lá. Então, a área da coroa, senhores, não é a área da circunferência maior, que é πr ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. O π é comum nos dois, eu posso colocar em evidência. A área da coroa é π, colocado em evidência, R2 menos R2 amarelo. Olha lá, a área da coroa, coloquei o π em evidência, é o R maior menos o R menor. Olha, mas o R maior menos o R menor, não achei que era 25, está lá no Pitágoras. Resolvido o exercício, a área da coroa é, no lugar de R2 menos Rzinho ao quadrado, eu coloquei o valor dele, que é 25 centímetros quadrados. Simples assim, senhores. Espero que os senhores tenham entendido. Tomem cuidado nas observações que nós fizemos aí. Agora, como foi prometido, e nós precisamos de saber, no primeiro exercício, quanto que valia o ângulo seno de 60, eu vou dar um macetezinho para os senhores aprenderem a decorar, porque na prova eles não dão o valor. Então, os senhores têm que memorizar quanto que vale o ângulo, pelo menos do ângulo de 30, 45 e 60. Certo? Porque 90 e 0 é fácil. Já cai ali na reta do eixo x e y, é 1 e menos 1, quanto for necessário. Agora, os senhores peguem e usem esse método que eu vou ensiná-los agora nesse instante. Olha lá, a gente faz uma tabela, coloca lá 30, 45, 60, seno e cosseno. Memorizaram aí? Muito bem. O primeiro passo, a gente vai pegar como se for uma fração e colocar 2 em todo denominador. Né? Informação simples, né, senhores? Façam isso aí. Depois que vocês colocar 2 em todos os denominadores, tanto no seno de 30, no seno de 45, no seno de 60, cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60, em todos, denominador 2. Aí a gente vai para a próxima etapa de memorização. A gente vai colocar no seno 1, 2, 3. E no cosseno, o contrário, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ok, senhores? No seno, 1, 2, 3. No cosseno, 3, 2, 1. Feito isso, senhores, acabou. Resolvido o problema, basta colocar o símbolo de raiz em todos. Olha lá. No 1, não vou colocar, porque raiz de 1 é 1 mesmo. Coloquei raiz no 2, raiz no 3. No cosseno, coloquei raiz também. No 3, coloquei raiz no 2. No 1, não preciso, porque raiz de 1 é 1. Olha lá, está aí. Seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Nós até usamos esse valor no primeiro problema. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. De 45, raiz de 2 sobre 2.
e de 60, meio. Olha, é muito fácil memorizar isso, só os senhores seguirem esse método. E não esqueçam que, se a gente precisar da tangente desses ângulos, nós sabemos que tangente é seno sobre cosseno, né? Se você pegar, eu quero tangente de 30, eu pego o seno de 30 e divide pelo cosseno de 30. Multiplicação de fração, pega a primeira e multiplica pela segunda invertida, aí o que vai dar? Raiz de 3, né? A tangente de 45, uma coisa dividida por ela mesmo dá 1, é 1. E a tangente de 60 vai dar o quê? Eu pego raiz de 3 sobre 2 e multiplico por meio invertido. Vai simplificar, ficar raiz de 3. Ok, senhores? Espero que os senhores gostem, que curtam essa aula, se inscrevam no nosso canal e até a próxima videoaula.